sites que estão sendo clicados, né? Então, eu até escrevi aqui, tem aqueles exemplos, aqueles sites que você clica no menuzinho e abre aquele infinitamente, tem tantos links que você não sabe qual que clica. Será que isso é realmente necessário? Será que eu colocar um menu com 3 links ou um menu com 15 links, os 15 são realmente clicados? Eu até peguei essa imagem na internet, isso é muito comum em blog, né? Aquela nuvem de tags. Pô, olha, quanta coisa. Mas será que isso realmente é útil ou só está gastando tempo de renderização e espaço ali na sua página? Então essas são informações que você conseguiria responder com o User Tracker. Uma outra aí é onde o seu usuário tem gastado tempo no seu site, né? O que ele tem feito, onde você consegue, como é que eu posso dizer, onde você consegue investir esforço, desenvolvimento, porque se o seu usuário está utilizando a página B 90% do tempo, não faz sentido você estar gastando todo o seu tempo de desenvolvimento na página A, por exemplo. Uma outra, onde os usuários logados estão gastando tempo. E aqui eu trouxe o exemplo do Facebook. O Facebook tem basicamente a timeline, tem as páginas, né, e os perfis. Né, onde que os usuários ficam na maior parte do tempo para você dali coletar métricas e fazer um investimento em cima do desenvolvimento. E um dos mais importantes é onde seus usuários estão saindo. Em que momento o usuário que está no seu sistema, no seu blog, na sua ferramenta, para e fala, bom, já chega, já viu o que eu queria, ou eu não consegui resolver o que eu queria. E aí a gente vem falar de User Tracker. Por quê? O cara saiu do seu site, beleza. Eventualmente todo mundo, em algum momento, vai ter que fechar o browser, ele vai sair do seu site. Mas será que ele alcançou o objetivo dele? E o User Tracker responde isso. Então, basicamente, o User Tracker é você logar, é você registrar todas as ações do seu usuário, bem como o próprio usuário. Então, você vai conseguir conhecer ele e o que ele faz no seu site. Isso não é ruim, em geral. Queria ressaltar que eu não vou trazer aqui uma palestra ética, né, falando o que você deveria ou não gravar do usuário. Não vou falar sobre a segurança dessas informações e lá no finalzinho eu não vou falar sobre se microserviço é melhor que monolito. A gente vai focar sempre na ferramenta e na monitoração do usuário. E aí nesse momento você ainda deve estar perguntando assim, tá, mas por quê? Né? Por que eu deveria monitorar o meu usuário? E eu trouxe alguns bullets, que é o seguinte. Você consegue melhorar a sua inteligência de negócio. Por quê? Você consegue fazer um corte de custo em cima disso. Quando você sabe onde você tem que atacar, falando em marketing, você consegue reduzir os custos e focar em cima daquilo ali. Você consegue conhecer sua audiência, analisando os relatórios. Você consegue verificar o engagement on feature, você consegue saber se a feature que você lançou, se as pessoas estão realmente usando. Então, você acabou de colocar um botão novo no seu site, puxa, foi um lançamento irado, teve festinha, mas será que as pessoas estão realmente usando aquela ferramenta ou aquele botão só está ali ocupando um espaço? E, por último, que você consegue fazer uma análise da app e até fazer umas melhorias de performance em cima dela. E para ajudar a gente a entender essa parte de comportamento do usuário, eu trouxe aqui o conceito dos 5 Ws. E os 5 Ws se resume nessa estrelinha, que é basicamente quem, o que, onde, quando e por quê. E aí, quando a gente fala em quem, você tem que conhecer o seu usuário. E quando eu falo em conhecer o usuário, você pode conhecer ele individualmente. Você consegue fazer o tracking do seu usuário, por exemplo, por ID. E você consegue minimamente, né, usuário por usuário, gerar relatório do que aquele usuário está fazendo. Isso é possível. Você pode fazer demograficamente. Então, você consegue tirar aí a região do onde seus usuários estão, o que eles estão fazendo. E por delimitadores. Então, você pode dizer que filtrar por usuários assinantes ou usuários registrados e não registrados. Então, você precisa conhecer o seu usuário. Além disso, você também quer saber o que o seu usuário está fazendo. Por isso que eu botei ali que está conectado com o Who. O que seu usuário está fazendo na sua aplicação. E ele também traz os mesmos bullets, que você quer saber o que o seu usuário individualmente está fazendo, assim como demograficamente e pelos delimitadores. Então, os pontos seguem. E, além disso, você ainda tem ali o engagement, que é para você saber o que o seu usuário efetivamente está fazendo, o que ele está fazendo no seu site. Então, quando você começa a responder esses Ws, as coisas, essas perguntas que a gente fez no início, começam a ficar mais claras. Então, a gente tem aí também o onde, né, onde eu trouxe aqui 2 exemplos, né, no caso, localidade, onde que o seu usuário usa a aplicação, Rio de Janeiro, São Paulo, os estados. Ou então onde, no sentido de devices, se ele está usando mais no iPhone, no Android ou no desktop. E isso tudo se responde, basicamente, está meio cortado, mas para você focar aqui em cima de marketing.
Por que focar em cima de marketing? Por exemplo, imagina um site de pizzaria local, uma pizzaria aqui da frente, e eles conseguem pegar por essa métrica que as pessoas utilizam o site deles 95% em cima dos mobiles, né, dos telefones. Então não faz sentido essa pizzaria investir em anúncio em páginas web, por exemplo. Então você consegue, em cima, por exemplo, de ferramentas como a AdSense, investir pesado em publicidade e pedir para focar somente em dispositivos mobiles. Isso é mais um dos exemplos de como você pode tirar coisas boas dessas métricas. Além disso, você tem o when, que é o quando. O quando ele é bem fácil, porque quando você fala em quando, você lembra de tempo, e é exatamente isso que essa métrica se refere. Né? O que o seu usuário está fazendo naquele determinado tempo. Né? Então, seja em data, seja no momento ou na época do ano. E o que isso traz de benefício? Você consegue fazer um release de uma aplicação quando o seu acesso está no momento baixo. Né? Por exemplo, digamos que madrugada. Então, você consegue saber que, poxa, eu vou fazer o deploy de madrugada porque eu sei que meus usuários não acessam. Eu consigo responder isso quando eu comecei a medir o when. Além disso, coloquei novamente aqui o marketing, que é a mesma coisa. Quando sua página está com maior audiência, você consegue focar anúncios. Você consegue, por exemplo, fazer publicidade na televisão e por aí vai. Isso tudo respondendo com o when, que é o quando. E por último, nosso último W seria o why. Esse why ele é mais subjetivo, ele é o menos palpável deles, porque ele é um estudo que você tem que fazer de todos os outros. Então, o why, eu até coloquei ali que é results, você responde ele quando você começa a ver, começa a responder, né, e chegar nos seus resultados. Se eu tenho um e-commerce, ele tem um carrinho de compras, e as pessoas estão clicando no botão comprar, eu fechei o meu fluxo da minha aplicação. Né? Meu objetivo do e-commerce é esse, mostrar o produto, fecha o carrinho e finaliza a compra. E pelo why, junto com todos os outros Ws, você consegue acompanhar esse usuário em todo o seu fluxo e garantir que ele está comprando, fechando com sucesso aí o objetivo da sua aplicação. E aí, nesse momento, você deve estar pensando assim, beleza, mas o que exatamente eu tenho que monitorar na minha aplicação? E eu consigo resumir para vocês com esse slide. Você monitora tudo. Por quê? Porque se você tem centenas, milhares de usuários acessando a sua aplicação, eles estão gerando informação em cima da sua página, eles estão navegando por ali. Então, se você não estiver monitorando isso, você praticamente está jogando o que o seu usuário está fazendo fora. E aí você não consegue aprender com o que ele está fazendo. E isso inclui, além da monitoração, o mapa de calor do site, isso tudo você está simplesmente jogando fora quando você não monitora. Se você não monitora nada hoje, você pode fazer isso em forma incremental. Então, se eu tenho um site e-commerce e eu não monitoro nada hoje, eu consigo botar uma métrica no botão de comprar do carrinho de compras e só fazendo isso, eu botei uma métrica, eu já consigo tirar o cálculo de quantas pessoas acessam o carrinho de compras e não finalizam, por exemplo. E a partir daí você consegue fazer todo um estudo em cima disso. Coloquei nas anotações. Tem um trade-off. Quando você está monitorando tudo, você tem uma perdazinha de performance na página? Tem. Se for corretamente implementado, pode ser que não tenha. Mas aí é exatamente essa troca que você tem que responder. Será que vale a pena você coletar tudo e você poder responder todas essas perguntas que eu te fiz? Porque também não adianta, não, mas minha página carrega em 10 milissegundos. Beleza, mas e aí? Você não consegue responder metade das perguntas que eu fiz e, no final das contas, você não consegue investir em melhorar a sua plataforma. E aí você para e pensa, né? Como é que eu, então, faço isso? E eu trouxe aí 2 pontos para resumir isso. Um você pode instalar aplicações dentro da sua própria empresa, né? Aplicações que vão cuidar disso. Ou você pode utilizar software as a service. A gente vai falar um pouco disso na frente. Então, de soluções que você pode instalar na sua empresa. Esse é o Open Web Analytics. Aqui está um print da interface dele, mais ou menos. O link está ali, é uma plataforma open source. Eu trouxe como destaque o Data Ownership. Então, toda a informação coletada do seu usuário vai ficar dentro da sua própria empresa. E aí você garante que a privacidade daqueles dados. Por exemplo, se você estiver usando hoje o Google Analytics, a informação dos seus usuários está no Google. Então, apesar de ter aqueles contratos, a gente não sabe efetivamente o que eles fazem com os dados. Então, essa é a vantagem de você instalar uma biblioteca dessa dentro da sua própria empresa. E coloquei ali, esse aí seria exatamente o clone do Google Analytics. Então, se você quiser uma plataforma que rode dentro da sua empresa, essa seria uma boa solução. Temos também o Pilk. Mesma coisa, open source, os dados ficam dentro da sua empresa, está aqui a interface dele. Olhando na internet, ele tem uma performance um pouco melhor que o anterior, que o Open Web Analytics.
os usuários comentaram que você consegue fazer atualização como se fosse um WordPress, né? Clica e atualiza. Então, vendo os sites de ranking, esse cara é melhor que o outro. E aí tá aí, vocês podem testar. Falando de software as a service, tem o Qlik, que seria um concorrente direto ao Google Analytics. Ele, bom, pelo menos diz o site que tem mais feature do que o Google Analytics. E aí vale você pesar se isso realmente importa, né? Porque quantidade não significa qualidade. E o layout é simplesmente confuso. Esse cara eu cheguei a criar uma conta para dar uma testada, mas não dá, cara. Eu nem coletei nada e não consegui entender para onde os dados vão. A interface é aquilo ali. Eles somem. E por fim, que a maioria usa, o Google Analytics, ele é praticamente de graça assim, para todas as soluções. Ele tem uma versão paga que estende um pouco mais as ferramentas dele, mas a versão gratuita atende infinitos sistemas. É o Google que faz, né? Então não preciso dizer mais nada. E o real time dele simplesmente não tem como explicar, né? Você conseguir medir em tempo real o que o seu usuário está fazendo. O tempo de reação, inclusive, é praticamente instantâneo, caso aconteça algum problema. A Globo.com usa ele praticamente em todos os serviços web. E a gente utilizou ele no Globosat Play, que é o case que a gente vai ver logo à frente. Então, falando aí de Google Analytics, né? Como que as coisas funcionam internamente. Antes disso, eu trouxe... Opa, passei 2. Antes disso, eu trouxe na prática, para a gente mostrar alguma coisa mais palpável, de como você fazer o track do usuário com o Google Analytics é uma coisa boa. Então, vocês estão vendo aí um print do Telecine Play. Nesse print, eu coloquei 2 setinhas ali que está demonstrando nossa área de destaque, que está ali em cima. E aqui seria um trilho, onde tem as opções de vídeo ali dos recomendados e você pode ir paginando. E aí, quando você monitora, né, a sua página, quando você monitora o seu usuário, e você tem uma página como essa do Telecine Play, eu consigo, por exemplo, aqui no... Eu entrei no Analytics lá, filtrei por uns 2, 3 dias, sei lá, e eu consigo dizer aqui que os usuários, eles sempre clicam na primeira posição. Isso aqui é no campo do valor, e a gente coloca pipe, porque aí no Excel a gente consegue separar. Eles sempre clicam na primeira posição e laços de família aqui no caso, né? E ali tem o valorzinho ali, 5.400 cliques. E aí como segundo lugar aqui tem o terceira posição, segunda posição, terceira posição. E aí, só com esse print que eu estou mostrando para vocês, eu já consigo dizer para você o quê? Quando você olha para esse número, você olha para aquela interface, e esse aqui seria os tops clicados, né? Eu paro e penso, ninguém pagina, velho. Então, eu chego à conclusão que eu preciso de uma área editorial, eu preciso que algum editor mexa nessa parada aqui, para poder botar os melhores no início, porque ninguém pagina. Tanto aqui está a explicação disso. E essa informação que você consegue quando você faz o tracking. Trouxe mais um exemplo. Esse aí é o track dos vídeos assistidos. Aí tem uma setinha ali. Eu consigo, por exemplo, inferir o vídeo que você ainda não terminou de assistir. E a partir daí eu consigo gerar relatórios como esse aqui. Ó. Eu peguei o exemplo aí do Bela e a Fera. Eu acho que aí tem uns 2 dias de métrica. E aí em 2 dias de métrica, você pode ver aqui em cima. São 2 eventos que eu estou olhando ali, né? É o vídeo play, quando você clica no vídeo para assistir o vídeo. E esse evento aqui de 20 segundos, ele é disparado quando você fica 20 segundos no vídeo. Então, basicamente, o que eu tirei daqui? 119 pessoas clicaram no Bela e a Fera para assistir, né? O vídeo começou a tocar. Mas somente 93 pessoas continuaram assistindo nos primeiros 20 segundos. Ou seja, a gente teve uma evasão aí de 26 pessoas que desistiram de assistir aquele vídeo. E a partir daí você vai somando outros relatórios e vai começando a inferir o que realmente aquele usuário está fazendo. Será que ele desistiu de assistir porque apareceu uma propaganda de 10 minutos? Será que ele... ou então, às vezes acontece um número bizarro que teve 119 cliques e 118, ou quer dizer, e teve ali 2 eventos no 20 segundos. Então, peraí, esse vídeo aqui está com algum problema, ele não está chegando a 20 segundos. E então, inclusive, a informação que eu passei antes, você consegue fazer uma análise da sua ferramenta em cima dessas métricas. Mais uma. Essa aí seria a tela de login do Globosat Play. Quem nunca entrou, essa é a tela para você se autenticar, você escolhe ali a sua operadora. E esse pop aqui no final, que vocês estão vendo aí da Sky, ele não é da Globo.com, ele é como se fosse um iframe da própria operadora. E aí a gente consegue, fazendo o track do usuário, saber, né, que ele estava no nosso sistema, clicou ali no botão da Sky, e esse cara não apareceu logado do outro lado como Sky. E quando você joga isso, né, em milhares de usuários, a gente consegue saber se um pop da Sky ou está dando problema, ou, por exemplo, a NET tinha um pop muito ruim e a gente pediu para eles trocarem, que eles pediam
CPF, telefone, nome da mãe, nome do pai, nome do periquito, e aí as pessoas não acessavam. Então, a gente consegue inferir isso através dessas estatísticas. Beleza, falei demais, né, de como a gente aplica isso, como é que isso funciona aí na prática. E desenhei uma pirâmide que exemplifica perfeitamente como o Analytics funciona. Então, basicamente, quando você entra no site que tem o Analytics instalado, você é um unique visitor, você recebe um ID único e aquele ali é você. E aí você entra na camada da visita aqui, da layer session. Então, você recebe uma nova sessão, essa nova sessão ela tem um tempo, a gente já vai falar disso. Por isso que é no meiozinho da pirâmide. E aqui embaixo seria a page view, a página que você está vendo. Então, você vai ficar mudando de página naquele site ali, você vai ficar recebendo várias page views aqui embaixo, mas a sessão continua ativa, você vai receber uma só. Eu vou exemplificar. Então, mais internamente, como é que isso funciona? O Google Analytics trabalha com 3 cookies para cuidar disso. Tem o cookie, o primeiro ali, que é o UTM-A. Então, se você for num site com o Google Analytics e der um inspect nos cookies, você vai ver esses 3. O A representa você. Ele tem uma validade de 2 anos, parametrizar, você pode aumentar ou diminuir. Então, durante 2 anos, se você não deletar o cookie dali, aquele ali vai ser você. E os cookies de sessão, como eu falei. Um é de 30 minutos, então se você ficar 30 minutos com o site parado e voltar a mexer, você vai receber uma sessão nova. Para o Google Analytics, você estava away. E você tem o UTM-C ali, que é um cookie basicamente ali de aba e navegador. Você vai fechar o navegador, vai esperar um pouco, quando você abrir, você vai receber uma sessão nova, porque para o Google Analytics você está numa nova visitação. Então, basicamente a regra é essa, 30 minutos ou quando você sai do site de fato. Como identifica você como usuário? É bem simples. Isso aqui, quando você der um inspect no cookie, é exatamente esse valor que você vai ver. O primeiro valor aqui, separado por pontos, é o hash do domínio, então vai ser único pelo domínio que você está. O segundo é um ID aleatório que ele gera, é um aleatório junto com a data. E os 3 que vai vir na sequência é a data da sua primeira visita àquele site, e aqui ele faz um controle de quando foi a última e qual que é a atual. Então, se for a primeira vez que você entrar no site, essas 3 aqui vão estar iguais, né? A que você acabou de entrar, a última é que você está, e a current é a mesma coisa. E aqui é o número de sessão. Isso é um negócio interessante, porque se vocês derem um inspect nesse cookie, é assim que a gente sabe, na hora de desenvolver, que a gente trocou de sessão. Você deleta aquele cookie B e C, que eu acabei de mostrar. Quando você recarrega a página e você dá um inspect nesse cookie aqui, você vai ver que esse último dígito ele fica incrementando. E aí você sabe que na interface Google Analytics você está recebendo sessões novas. Na prática, para ficar mais fácil. Temos ali um usuário, e aí eu dividi em momento 1 e momento 2, que poderia ser um dia ou no final do dia, tudo mais. E aí o usuário vem, acessa o seu site, e aí quando ele acessa esse seu site, ele ganha um ID de usuário único, ele ganha uma visita e uma page view. E aí logo depois ele clicou ali num link ali na home, foi para uma nova página, e aí ele contabilizou aqui mais um page view. Por quê? Porque ele ainda está no mesmo momento, ele está com a sessão ativa. Então, ele continua sendo um usuário só, ele continua com a sessão dele ativa e o page view aqui vai incrementando. E aí ele vai embora, em algum momento ele volta para o seu site acessando uma nova página. E aí quando ele faz isso, ele incrementa a sessão dele em 2, que já saiu do momento dele ali, já está em outro esquema. E o page view dele aqui incrementou em mais um. E assim vai. Por isso que a base dessa pirâmide é um pouquinho mais larga. Porque vai contabilizando aqui infinitamente, baseado aqui na sessão. E aí como funciona? Subindo um pouco agora a layer, né? Você tem lá a sua aplicação, né? Tem o HTMLzinho dele lá. Você coloca o JS do Google Analytics, você inicializa ele. E é isso. É tão simples quanto isso. Para você ter uma funcionalidade mínima do Google Analytics. O JS é mais ou menos esse aqui. E aí, basicamente, ele faz um require JS ali do Analytics JS. Ele faz o boot aqui o A aqui seria user account, se não me engano. Ele pega ali o ID que você vai gerar na hora que você cria a conta. E aqui o page view, esse aqui é basicamente o evento obrigatório que você tem que disparar. Se você não disparar isso aqui, nada funciona. Quando você dispara o page view, você está dizendo para o Analytics, ei Analytics, esse cara acabou de carregar uma nova página. E aí começa a contabilizar aquilo tudo que a gente mostrou. Então, fazendo só isso, colocando só isso na sua aplicação, você já consegue conhecer o seu usuário, saber de onde ele é e a quantidade de páginas que ele acessa. E isso já enriquece basicamente em 100% uma aplicação que não tem nenhum tracking. Internamente, quando você faz o send page view, ele faz o track da página que ele está acessando, né? E aí você consegue responder ali aqueles Ws que a gente tinha conversado anteriormente.
além desse Send Page View, tem um evento que é muito legal, que é o Send Event, e é através desse cara que ele responde o porquê, né, que seria o why. E esse evento você tem que implementar na mão. Então, quando o cara clicar no botão do carrinho de compras, você dispara um event dizendo: ei, o cara clicou aqui no carrinho de compras. E na interface do Analytics você consegue filtrar esses dados para você saber quem foi o usuário que ele clicou, de onde que ele estava vindo, o que ele estava fazendo e, por fim, ele clicou no carrinho. E aí eu trouxe um exemplo aqui de JS sobre esse event. Esse exemplo eu peguei na internet. Basicamente, o cara fez uma função onde cada link, né, que ele estiver na página for clicado, ele vai disparar um event dizendo que um link externo foi clicado e aqui na label é o link que ele foi clicado. E aí, só implementando essa funçãozinha aqui, você conseguiria, por exemplo, fazer isso aqui. Ó. Isso é um print também do Analytics do Globosat Play. E eu consigo saber aqui que, por exemplo, o botão de clicar no entrar, né, para você se logar, que fica na barra superior ali do Globosat Play, teve 113 mil links. E, por exemplo, pode ser aqui do modal. O botão de entrar que aparece no modal, né, que é um lightbox na página, só teve 3 cliquezinhos. E fazendo isso aqui, esse código que está aqui atrás, você consegue extrair aqueles dados ali de eventos. E aí, a apresentação ia se alongar muito se eu falasse de todos os eventos do Analytics, mas ele tem muito mais coisa. Você consegue fazer um track específico por redes sociais, por parte da tela, né? Isso é mais para aplicações Single Page App, React, são aplicações que carregam uma vez só, então ele tem todo um tratamento para você conseguir traquear as páginas, mesmo que a página não mude. Ele tem um track específico para tempo, né? O que o usuário faz em termos de tempo na interface. Essa aqui é bem legal para desenvolvedor, ela traqueia exceptions. E Custom Dimensions são algumas regras que você pode criar lá e enviar. Enfim, dava para fazer palestras, em cada tópicozinho dele são tópicos grandes, né? Então, a minha ideia era só mostrar as vantagens e como você inicializa aí um ambiente Google Analytics. E aí, nesse momento, você está, beleza, mas não estou aguentando mais. É muita coisa de Google Analytics. E eu quero ver, de fato, o que aconteceu no Globosat Play. Então, voltei. Um resumo, para ficar fácil. Você inicializa o Analytics JS na sua aplicação. Você envia o evento do Send Page View. E aí você monitora absolutamente tudo que você tem na página fazendo o Send Event. Vai botando no botão, vai botando nos links e vai traqueando tudo. É simples assim. Vamos lá, Globosat Play. Aí eu tirei um printzinho aí, deve ser de ontem. O que a gente tem no Globosat Play de tracking, né? Então, aqui está um exemplo do Megapix. E aí, como eu mostrei lá nos prints anteriores, a gente tem uma métrica lá em cima no botão de entrar, que nem eu mostrei no print. Mas essa página é enorme, tem várias coisas que você pode fazer aqui como um usuário. Então, se eu fosse representar, seria alguma coisa mais ou menos assim. Você pode fazer 1 milhão de coisas na página e eu preciso saber o que você está fazendo para eu poder investir, para eu saber o que eu faço. Por exemplo, será que esse botão de paginação não está muito para lá? Será que eu tinha que chegar ele para cá? Então, eu tenho que estar traqueando para saber o que eu faço. E aí, quando vocês começarem a pensar, né, que track é importante, vocês vão parar e olhar uma página como essa, que é do PremiFC, com aquela cara lá, olha a quantidade de coisa que eu consigo traquear, a quantidade de informação que eu consigo extrair daqui. E aí, quando você tiver essa mentalidade, você vai estar que nem essa figura aí, ó, me solta que eu tenho que traquear tudo que está aqui na página. Porque é mais ou menos esse é o espírito. Quando vocês estiverem pensando assim, vocês vão ver que essas métricas, elas trazem embasamento para você, por exemplo, pedir para o seu gestor, na hora do planning, cara, vamos mexer mais nessa interface, porque toda vez que o cara entra no site, 90% fica só nessa parte branca. Vamos investir tempo aqui. E você consegue valores palpáveis para você convencer ou justificar algum investimento de desenvolvimento. E aí, falando do monolito. Esse aí é o nosso mini iceberg. Então, eu representei aqui graficamente uma aplicação, ela está toda azul porque é uma aplicação só, representando aqui a interface, a home do Globosat Play, e a página onde o cara assiste o vídeo ali no canto. E essa página, eu coloquei assim para ficar um pouco mais fácil, porque a página do Globosat Play é muito colorida e ia ficar atrapalhando. E imagina que essa página ela tenha track event, né, um JS do Google, que nem eu mostrei para vocês, um JS só, porque é uma aplicação só, e ele toma conta aí da página toda. O que o cara faz no player, o que o cara clica aqui. E dentro desse JS, tem os eventos que fazem o track, né? Então,
ele tem lá, ele envia evento quando você clica na home do header, no menu, quando você clica no login, e por aí vai, né? Você, ó, quando o cara está na lista de vídeo, ele vai clicando aqui, ele vai enviando os eventos, e aí completando um JS um pouco mais completo. Esse aí seria mais ou menos o exemplo do JS que a gente tinha. Então, para cada clique no menu, você envia um evento de home. Então, o cara clicou, envia para Analytics. Clicou, envia para Analytics. Esse era o JS que a gente tinha. E aí, nós temos aí o nosso mini iceberg, o monolito do Global Site Play. Os times cresceram, né, por diversos motivos que não vale apresentar aqui. A gente teve que quebrar eles em microserviços e aí, basicamente, a gente quebrou em 11. Hoje, no total, são 20, mas projetos mesmo são 11. Aí, se somar biblioteca, as coisas que a gente extraiu, daria uns 20, mais ou menos. E aqui tem absolutamente tudo. É projeto que cuida da home, projeto que cuida de ao vivo, projeto que cuida da experiência logada e por aí vai. E para representar isso melhor, eu peguei aquela imagem que eu tinha mostrado em azul para vocês e colori ela. Então, cada cor que vocês estão vendo aí na imagem é como se fosse uma representação de um microserviço. E aí, só para vocês lembrarem, fica mais ou menos assim no caso da home, né? Você tinha um projetão aqui e agora ali você tem ele pelo menos uns 3 serviços tomando conta da home. E aí, quando você quebra um microserviço, você pega todo o código que é de A, você joga no A, todo o código que é de B, você joga no B, você vai quebrando. E quando você faz isso com um JS só, ele fica mais ou menos assim. Então, a gente ficou com código de Analytics ali no verde, um código de Analytics no laranja, um código no vermelho. E aí, para dar manutenção disso, né, vamos passar um parâmetro novo. E aí tinha que mexer nos 3 JS e fazer deploy de 3 aplicações, e era uma loucura. Isso eu estou falando de 3, imagina com 11. E um exemplozinho de como seriam os códigos, né? Então, esse JS que cuida do header tem esse código, o JS que cuida de lista tem aquele, e o JS de componente cuida daquele outro. E aí você fica com um mundo mais ou menos assim, né? Você tem 11 servidores e um Google Analytics espalhado de ponta a ponta ali. Isso que eu não vou nem mencionar se, por exemplo, o Google Analytics agora trocou, né? Antes era GAQ e mudou para GA. Imagina ter que fazer essa atualização aqui, tipo, mexer em 20 arquivos JS e fazer 11 deploys de aplicação. Foi aí que a gente deu uma solução aí, a gente meio que separou, lá está os microserviços, a gente meio que separou a lógica aqui de user tracker, né? Então, a gente tem uma biblioteca que cuida só de tomar conta do usuário, digamos assim, e a gente tem uma biblioteca que fala com Analytics. Então, a gente isolou aqui, se um dia a gente tiver que trocar o Analytics por qualquer outra aplicação, é tão simples quanto editar esse projeto aqui. Então, você tem uma separação de responsabilidade, né, dentro dos projetos. E aí vamos falar um pouquinho desses dois para a gente fechar. Esse aí é o cara que cuida apenas do que o usuário faz na página. É uma biblioteca que toma conta praticamente do usuário, é quase que uma babá do usuário. E aí tudo que o usuário faz na página, ele dispara um evento. Então, o cara clicou no header, essa biblioteca dispara um evento dizendo: ei, o usuário clicou no header. Ei, agora o usuário clicou na paginação. Ó, agora o usuário clicou no menu. E ele vai disparando esses eventos na página para quem quiser ouvir. Então, você pode botar qualquer JS na sua máquina, na sua aplicação, ouvir nesses eventos, e a partir daí você ou abre, ou executação, ou manda para o Analytics, exatamente. Essa aplicação faz isso. Então, nesse contexto, a aplicação está aqui, ela meio que é uma aplicação só para todos os microserviços. Eu não falei do slide anterior. O deploy dela é centralizado. São vários JS, né, mas é um deploy só para você para você manipular todos os sites do Global Site Play. E aí, esse era o código que a gente tinha antes, que eu mostrei para vocês. Né? Tem um bind ali de CSS, quando o cara clica, ele dispara um evento de Analytics. Agora não. Essa nossa biblioteca, ela faz exatamente isso. Ela pega o CSS da página ali, por exemplo, header menu, e aí o cara clicou no menu, ela vira e dispara para o body. A gente escolheu o body ele como se fosse um barramento, pode ser qualquer elemento da página. A gente dispara para algum lugar na página dizendo: ó, o usuário clicou no menu. Aí, se o cara clicar ali na lista de vídeo, o usuário clicou na lista de vídeo. Ele só faz isso. Então, tem várias lógicas internas, tem algumas integrações com sistemas Globo, mas essa biblioteca só cuida de usuário. E aí tem um videozinho aqui. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas eu vou dar um refresh ali na página e aqui embaixo vai aparecer alguns debugs das ações do usuário acontecendo. Então, a primeira ação que aconteceu aqui, o player carregou e o usuário se logou com sucesso, que ele já estava logado. Aí eu vou dar um playzinho ali. Ó, ele disparou um evento aqui de vídeo play. Vai demorar um pouquinho, que a internet estava lenta.
E aí, em algum momento aqui, eu vou dar um pause. Quando ele der um pause, opa, o usuário deu um pause, a aplicação só faz isso. Ele toma, é o babá da página, ele está tomando conta do usuário. E aí, tudo que o usuário for fazendo na página, ele vai mostrando aqui para mim nesse debug, só faz isso. Ele só está printando e disparando o trigger event de JavaScript. Aí tá alguns exemplos dos eventos que a gente dispara, com essa lógica, né? Por exemplo, tem ali, ó, user track, login, pop open. Tá aqui, ó. Quando o cara abre o pop de login, esse evento é disparado e eu sei que o usuário abriu o pop de login. E com esse evento, tá até aqui, ó, eu consigo disparar um push lá para o Google Analytics, eu consigo fazer uma task, eu consigo abrir uma janela. No meu código customizado, eu só preciso fazer isso aqui. Eu não preciso mais ouvir CSS da página, isso não importa. Já tem um cara cuidando disso. Então, eu só preciso tratar de eventos. E aí, beleza, isso é muito legal, mas como é que vocês fazem para testar isso? Então, basicamente, a gente tem algumas unit tests, que a gente usa Jasmine, e alguns smoke tests, né, como se fosse Selenium, que roda no nosso QA e produção. Então, ainda assim, em produção, a gente tem uma bateria de testes que roda de hora em hora, e ele fica validando na página todos os eventos. Cliquei no menu, disparou o evento do menu, beleza, deixei para a próxima página, deixei para o Telecine. Cliquei no menu, e assim ele vai para garantir que todos os eventos estão funcionando corretamente. Beleza, a parte 2, né, dessa grande mudança que a gente fez. Agora que a gente tem um cara cuidando da página, né, e da monitoração, a gente entra aí com o GA Power, que seria o Google Analytics Power, que a gente chamou. Então, basicamente, é o JS que roda independente da página. Ele só tem que ouvir evento, né, então ele não tem nenhuma conexão com a página que ele está rodando. Ele centraliza toda a interação com o Google Analytics. Mesma coisa que o outro, ele é um deploy simples e simplificado. Você faz um deploy, resolveu o problema. Fácil de mudar, né, e fácil de testar. Como é que ele funciona? Né? A gente tem lá o nosso user track que toma conta da página. E nós temos aqui o GA Power, que ele só fica escutando eventos JavaScript. Então, ficaria mais ou menos assim. O cara fica lá de boa, escutando qualquer evento de clique no menu. Opa, teve um clique no menu, disparou o evento, ele vai e dispara para o Analytics. Pronto, encerrou aqui a lógica dele. Só que aí ele faz infinitas lógicas aqui dentro, verifica se você está logado antes de você disparar e tudo mais. Mas simplificando é basicamente isso. Ele não tem que se preocupar se a página tem CSS, se não tem, e se o usuário está clicando ou não está clicando. Ele recebeu o evento JavaScript, ele vai mandar para Analytics. Ele só precisa se preocupar com isso. E aí fica fácil de testar. Você desacopla completamente a página. No teste desse cara aqui não tem nem página, para vocês terem uma ideia. E aí falando de testes também, a gente usa Jasmine Unit, Unit Test. Tem alguns Smoke Tests também que rodam em produção, principalmente para os eventos importantes como clique em vídeo, vídeo play. Esses eventos são muito importantes por causa de patrocinador, dos vídeos e publicidade, então a gente precisa garantir que isso está funcionando. E aí a gente criou um componente bem interessante na hora que a gente estava construindo esse cara, que se chama Fake Analytics. O que seria isso? Está nesse GitHub, o meu próprio GitHub aqui, que está a biblioteca. Essa biblioteca simplesmente substitui o Google Analytics na página e coloca um Fake Analytics, exatamente isso que ele representa. Por quê? Aqui tem como funciona. Você substitui o Analytics original da página por ele. E aí, todo push, né, todo send event que você enviar para o Analytics, em vez dele enviar, porque ele é um fake, ele vai gravar isso no array. E aí, quando você estiver testando, você simplesmente vai no array dele e verifica. Ó, cliquei no menu, no clique de entrar no menu. Você tem alguma coisa no seu array? Tem. Ah, beleza. Então, em vez de enviar para o Analytics, o evento ficou armazenado localmente. É uma forma que a gente teve, porque não tem como a gente fazer um teste. Como é que você faz um teste integrando com o Analytics? Cliquei no menu. Como é que eu sei que isso foi para o Analytics? Eu teria que esperar isso refletir na interface do Analytics. Então, a gente mocou a interface de send event do Google Analytics. Quando esse cara chamar isso aqui no JS original, teria ido para o Analytics. Em vez disso acontecer, ele fica no array localmente. Então, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, né? Como que foi essa quebra, essa solução ali de regras de negócio. Um cara que cuida apenas da página e um cara que fica apenas ouvindo evento. E aí você divide ali a responsabilidade para poder ficar mais fácil de testar. E é isso. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu tenho mais um tempinho aí. No lugar do User Tracking, você poderia ter usado o GTM para fazer alguma coisa, o Google Tag Manager? Porque ele também tem eventos e... Então, a gente usa o Google Tag Manager. O Google Tag Manager, ele basicamente é uma interface do Google para você enxertar JS na página. Por que a gente não faz isso?
O Tag Manager, ele teria que ser gerido por desenvolvedores para você garantir que não vai quebrar. A gente teve essa discussão lá, a gente tem na página, só que a gente já teve vários problemas com relação a isso. Ó. Por exemplo, não são os desenvolvedores que cuidam do Tag Manager da Globo. Então, o cara foi lá e, poxa, vou escutar aqui o clique no botão de entrar. Só que aí nós, como desenvolvedores, se a gente quiser mudar o CSS do botão de entrar, aí o cara para de receber, e como o Tag Manager é uma coisa que a gente não está tomando conta, eu não sei quais são as métricas que ele está coletando. Então eu quebro o CSS dele e a métrica dele para de funcionar e eu não fico nem sabendo que tinha uma métrica ali. Então hoje o Tag Manager está sendo usado só para publicidade, para mexer nas publicidades, e qualquer evento que o pessoal da Globosat ou da TV Globo precise, né, de analytics, a gente implementa primeiro no User Tracker, depois no GA Power para poder receber os events.